Bom dia, aqui é Maria Fernanda Violatti, analista de fundos listados da XP, e esse é o Morning Call do dia 13 de julho de 2022. Na pauta de hoje, o principal destaque é o CPI e o núcleo da inflação nos Estados Unidos. O consenso de mercado é um aumento de 1,1% e 0,6%, respectivamente, atingindo uma inflação acumulada em 12 meses de 8,8% e 5,7%. No Brasil, o IBGE deve anunciar as vendas no varejo de maio. O mercado espera um aumento de 0,9% mês contra mês e 2,3% ano contra ano. Estimamos um crescimento de 1% mês contra mês e 2,5% ano contra ano. Além disso, a conclusão da votação da PEC dos benefícios na Câmara dos Deputados é esperada hoje. No Brasil, o Ibovespa fechou em leve alta de 0,06% nesta terça-feira, dia 12, aos 98.271 pontos, após dia marcado por aversão ao risco. Os juros futuros terminaram o dia em queda. No cenário internacional, o recuo nos preços das commodities, queda de mais de 7% do petróleo, somado à perspectiva da PEC dos benefícios, que seria aprovada logo após o fechamento de mercado pela Câmara, foram suficientes para reverter o movimento de elevação das taxas locais na abertura do mercado. Porém, a influência negativa da desvalorização do câmbio segue sendo um direcionador para pressionar os prêmios na curva de juros, com o mercado mais avesso ao risco e receios em torno do crescimento de casos de Covid na China. Desde janeiro 23 fechou em 13,85%, desde janeiro 24 em 13,74%, desde janeiro 25 em 13,05%, desde janeiro 27 encerrou em 12,94% e desde janeiro 29 em 13,08%. No Brasil, a receita real dos setores de serviços cresceu 9,2% ano contra ano em maio, ligeiramente acima da nossa expectativa de 9% e do consenso de mercado de 8,5%. O indicador subiu 0,9% em relação a abril, bem mais forte que a nossa projeção de 0,3% e a mediana dos analistas de mercado de 0,2%. A leitura de maio registrou crescimento generalizado nas atividades de serviços, já que todos os 5 grupos pesquisados pelo IBGE avançaram na comparação mensal. Mais uma vez, os serviços prestados às famílias ganharam destaque com alta de 1,9% após altas de 2,6% e 3,4% registradas em abril e março, respectivamente. O afrouxamento das políticas de restrição de mobilidade em conjunto com o aumento da renda disponível das famílias continua a impulsionar a demanda por esses serviços no curto prazo. Ainda, o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece parâmetros para a Lei Orçamentária Anual. Algumas alterações foram feitas na proposta original apresentada pelo Executivo, incluindo a possibilidade de alteração da estimativa de inflação, que corrige o teto de gastos pelo Congresso, e a recriação de emendas parlamentares pelo relator e comissão. As bolsas internacionais amanhecem mistas, Estados Unidos com alta de 0,2% e Europa com queda de 0,7%. Enquanto investidores aguardam os novos dados da inflação ao consumidor nos Estados Unidos a serem divulgados ainda nesta manhã. Estimativas dos analistas compiladas pelo consenso da Bloomberg apontam que o dado deverá atingir 8,8% no comparativo anual, marcando um novo recorde desde 1981. Ainda em território americano, o Fundo Monetário Internacional cortou sua projeção de crescimento para o país de 2,9% para 2,3%. A nova redução reflete os riscos sistemáticos que os países enfrentam com a alta generalizada da inflação. Na Europa, a produção industrial da zona do euro surpreendeu positivamente em maio, saltando 1,6% ano contra ano versus 0,3% das expectativas dos analistas. Na China, o índice Hang Seng encerra em leve baixa, ainda reverberando os riscos de novos lockdowns em virtude do aumento dos casos de Covid. O sentimento negativo foi levemente compensado pelo aumento de 17,9% nas exportações versus o mesmo período do ano anterior em junho, bem acima das projeções que apontavam 12% segundo a Reuters. A economia britânica cresceu surpreendentemente em maio, com construção, serviços de saúde e viagens apresentando um desempenho forte e diminuindo os temores de que o país esteja entrando em recessão. O produto interno bruto cresceu 0,5%, melhor desempenho em 5 meses, graças a um aumento de 1,4% na construção e sólidos aumentos na produção industrial e manufatureira. Os analistas atribuem isso ao alívio das interrupções na cadeia de suprimentos que permitiram que as empresas alcançassem o cumprimento de pedidos pendentes. Nos 3 meses até maio, o PIB
PIB cresceu 0,4%, bem acima de uma previsão de estagnação. Os dados são um alívio bem-vindo para os ativos do Reino Unido após um grande choque na confiança do consumidor e das empresas devido ao forte aumento nos preços de energia e ao aumento mais amplo da inflação. A produção industrial na zona do euro aumentou mais do que o esperado em maio, uma vez que a produção de bens de capital e bens de consumo não duráveis aumentou acentuadamente durante o mês. A Agência de Estatísticas da União Europeia, Eurostat, disse que a produção industrial dos 19 países que compartilham a moeda única do euro aumentou 0,8% em relação ao mês anterior e 1,6% em relação ao ano anterior. O consenso de mercado foi um aumento modesto de 0,2% mês contra mês. As exportações da China cresceram em sua taxa mais rápida este ano em junho, já que o afrouxamento dos bloqueios no principal centro de Xangai aliviou os gargalos ao redor do maior porto do mundo e permitiu que os produtores restaurassem as operações ao normal. As exportações subiram 17,9% no ano, uma aceleração de 16,9% no ano até maio e bem acima das previsões do consenso de crescimento de 12%. As importações, por outro lado, cresceram apenas 1% no ano, mostrando estagnação dos últimos 4 meses. Os dados apontam para uma melhora nas condições das cadeias de suprimento globais, que desempenharam um papel tão importante na condução da inflação para as máximas de 40 anos na Europa e na América do Norte esse ano. No entanto, os números das importações apontam para um arrefecimento contínuo da atividade. As importações de metais básicos que impulsionam os principais setores manufatureiros e industriais foram amplamente menores, assim como as importações de combustíveis fósseis em um cenário de alta de preços. Tenha um bom dia e bons negócios.